para falar das ações do governo do estado da Bahia na área de saúde. Bom dia, secretária. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos os nossos ouvintes, Feira de Santana e região. Muito prazer estar aqui na minha casa, Feira de Santana, e agradeço desde já a acolhida e a oportunidade. Pois é, e a senhora que é uma escolha pessoal do governador, né? Jerônimo Rodrigues. Sim, o que me orgulha muito e o qual eu agradeço também aqui, né? Morando na nossa região, professor da Universidade Estadual, onde eu fui também aluna, e aí tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na educação, e acho que um pouco do trabalho que foi desenvolvido, a época desde a saúde, me deu a oportunidade de receber esse convite, e aqui eu agradeço ao governo do estado, ao governador, e também, né, a representatividade tem uma mulher, né? Ele tem, na Semana da Mulher aqui, registro que isso tem sido uma marca dele também, em termos secretárias mulheres, e de Feira de Santana, o que muito me orgulha. Quer dizer que a experiência da senhora também já vem desde esse enfrentamento da Covid-19, né? Sim, entrei na secretaria em outubro de 2019, um pouco antes de começar a pandemia, e passei por esse período todo, que foi um grande aprendizado. Momento difícil, tivemos bons resultados no que se refere à mortalidade. O estado, segunda menor taxa de mortalidade no estado. Isso demonstra toda a ação do governo do estado que foi feito, ainda que a gente tivesse uma missão do governo federal, mas que conseguimos enfrentar um período difícil, mas de grande aprendizado. Fala, secretária, e a estrutura geral da Secretaria de Saúde do estado da Bahia, qual a avaliação que a senhora faz? Bom, eu posso dizer, Dilson, que a gente teve uma evolução muito grande, né? E quando a gente acompanha os números, foram quase 67 bilhões investidos entre o governo Wagner e o governo Rui Costa, e muita coisa foi feita. Foram 24 policlínicas, tivemos aí quase 29 hospitais construídos e temos muitos outros sendo feitos. Então, assim, o que a gente mostra é que houve um fortalecimento da estrutura do estado, da assistência, também em alta e média complexidade. Então, a gente tem uma grande expansão de atendimento também no interior do estado, foi muito fortalecida a regionalização. Então, acho que isso mostra toda a estrutura que a gente tem aí agora para fortalecer e melhorar cada vez mais. Um dos desafios do governo Jerônimo Rodrigues, ele inclusive falou aqui algumas vezes, que essa questão da regulação na Bahia, não é? Como é que a senhora vê esse desafio? Bom, Gilson, é um desafio. O governador Jerônimo, desde quando assumiu, tem pautado isso recorrentemente. Nós temos feito diversas reuniões para poder encontrar caminhos para a gente poder melhorar. Eu diria que a fila da regulação é um ponto que a gente precisa vencer e que nós vemos vencendo. Muita coisa tem sido feita, né? Recentemente, nós ampliamos agora a parte de atendimento domiciliar, que é o que a gente chama de home care. São 106 municípios atendidos. A gente trouxe uma novidade que é a oxigenoterapia, que é quem precisa de suporte de oxigênio, que antes a gente conseguia oferecer o atendimento hospitalar. Aí você pergunta, o que é que isso impacta na regulação, Roberta? O que é que se impacta? A gente precisa gerar leito. Então, tem pacientes que de longa permanência dentro das unidades dos hospitais. Então, eles permanecem muito tempo no leito e eu não consigo gerar o leito para dar maior acesso a outras pessoas que precisam também daquele atendimento. A gente consegue dar a esses pacientes um conforto em casa, com toda a equipe multidisciplinar e também com suporte de oxigênio. Então, isso é uma ação. Outra que nós fizemos recentemente, agora também ampliamos e fortalecemos, estabelecemos meta no transporte avançado, de suporte avançado desses pacientes, que em torno aí, a primeira ação em torno de 26 milhões aplicado, agora mais em torno de 7 milhões nessa parte de fortalecimento de transporte de pacientes, para que a gente agilize. O paciente recebeu ou foi liberada a regulação, a gente precisa ser célere, né, e agilizar o processo de transferência. Também fizemos outras ações, fortalecimento dos médicos reguladores, foram mais 26 médicos reguladores contratados. Então, a gente tem um desafio pela frente. Temos muitos hospitais sendo construídos. A fila da regulação hoje, se a gente fizer uma análise, Dilson, rapidamente, ela tem, vou dizer que dos pacientes que nós temos lá, em torno de 30% a 40% são pacientes
que a gente tem especialidade de ortopedia, né? E a gente tem dois cenários. Um número de acidentes de trânsito, a gente tem uma realidade de Feira de Santana, por exemplo, um número de motos que a gente tem muito grande, e a gente também tem os idosos, né? A população tem aumentado a expectativa de vida, mas também esses idosos em casa, acidentes domésticos, a gente tem uma quantidade muito grande. O outro cenário é vascular. No cenário de ortopedia, a gente tem aí um hospital ortopédico, 210 leitos, que acredito que ainda nesse primeiro semestre a gente faça a entrega, e isso vai ajudar a ampliar esses leitos e tantas outras ações que nós temos desenvolvido. Bom, Feira tem o Hospital Clécio Andrade, que é, digamos assim, a referência no interior da Bahia, mas recebe uma carga muito grande, porque parece que todos os caminhos têm que passar por Feira. E como a senhora vê essa questão de que Feira tem que acudir mesmo sem regulação? Bom, acudir, vamos lá, todos os caminhos levam à Feira, é o que nossa princesinha do sertão, então realmente é uma cidade, né, bem localizada, e isso também faz com que a gente tenha acesso ao hospital. Mas a gente diria que é um hospital de porta aberta. Então, quando eu falo um paciente sem regulação, é um paciente que recebe. Então, as demandas que acontecem, a gente acolhe. Mas é um hospital bem estruturado, são 256 leitos. Nós temos quase 60 leitos de UTI, só agora com Clériston 2, agora não, já há um tempo que foi inaugurado, foram quase 40 leitos de UTI. Então, é um hospital que foi feito e estruturado para atender a região, bem verdade. Mas a gente sabe que também, em decorrência de alguns fatores de falta de atenção básica e primária no município de Feira de Santana, também tem um impacto diretamente no Hospital Clériston Andrade, mas que está lá de porta aberta para receber, qualificada. Aqui eu deixo um abraço, não posso deixar de falar do nosso colega Pitangueira, né, que enfim hoje em condição de saúde delicada, mas a gente respeita a família, quem deve falar do estado de saúde dele. Mas eu queria aqui deixar o meu abraço a doutor Pitangueira, um amigo, né, um grande profissional, 10 anos na condução na frente do Hospital de Feira de Santana, e que eu acho que ele só fez agregar, né, e trazer melhorias para a nossa unidade. Mas sim, Clériston é uma unidade de referência para a gente, mas que nós vamos trabalhar muito para fortalecer. Cristiana está chegando aí, é uma diretora nova. Deixo aqui meu abraço também ao doutor Carlos, que tem feito a condução ombro a ombro com a gente, na condução da diretoria médica, e que vamos, sim, avançar cada vez mais. Sobre Pitangueira, endosso as palavras da senhora, e eu sempre falo aqui com a Cris, que assiste a comunicação daquela unidade, que o Hospital Clécio Andrade antes e depois de que Pitangueira faz a diferença, né? O Pitangueira realmente, a energia do Pitangueira é algo que nos impressionava, e a sua dedicação, né? E deu a vida, está dando a vida por aquele hospital, então ele merece. Eu digo que Feira de Santana tem que erguer uma estátua em homenagem a Pitangueira. Mas isso a senhora, o testemunho que eu vejo, que eu acompanho, nós acompanhamos, e faço esse registro aqui, fico aqui sentido por ele estar nesse momento enfermo. Sim, mas eu concordo com você, Gilson. Falar de Pitangueira, eu diria que ele chegava muito cedo no hospital, saía muito tarde, eu acompanhei diversas vezes, foi um grande parceiro desde quando eu cheguei na secretaria. Então ele sempre muito presente na unidade, muito acolhedor, né, sem dúvida, e a gente tem dentro do nosso programa de governo cuidar de gente, e Pitangueira faz isso com muita maestria, faz isso com muita maestria, e a gente vai aqui orar para que ele possa ter uma boa recuperação, ou que ele possa, enfim, fazer a caminhada dele do que tiver que acontecer. Bom, o governo da Bahia, salvo não engano, está empenhando agora numa unidade em Itabuna, né? Eu vi informação semana passada que o governo... Sim, nós fizemos uma ampliação, a reformação do hospital de base em Itabuna. Estive com o governador Jerônimo na sexta-feira, nós estivemos lá e fizemos a ampliação e reforma do hospital de base, que é um hospital municipal, mas que a gente tem dado toda assistência, temos serviços contratualizados com a região de Itabuna, e temos novidade também em Itaberaba, né? Não sei se você viu, no sábado foi publicado no Diário Oficial, é um hospital de 70 leitos, também na região centro-oeste.
então acho que vai ajudar. Todos os caminhos levam à feira, mas também levarão a Itaberaba, que é dentro da região de saúde, e que a gente vai poder fortalecer esse atendimento lá. São 70 leitos, sendo 10 de UTI. Nós temos leitos para saúde mental também, que é uma outra demanda que o governador Jerônimo tem pautado, e a gente, nos estudos que temos feitos da saúde, é um sinalizador a necessidade da gente cuidar da saúde mental. Em breve o governador deve estar lançando aí também estratégias não só em Itaberaba, mas também em Salvador e Feira de Santana, de que forma nós vamos enfrentar essa questão. Cirurgias eletivas, secretária, como é que está essa situação em relação aos hospitais da nossa região? Cirurgia eletiva, nós temos desde o ano passado que a gente precisa falar, Dilson, de que de fato houve um represamento muito grande das cirurgias eletivas, que são cirurgias programadas durante quase 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. As pessoas foram suspensas em muitas unidades nossas, inclusive esse serviço, e o ano passado um programa do governo do estado, ele lançou cirurgias eletivas, foram quase 147 milhões investidos, 93 mil procedimentos já realizados. Aqui em Feira de Santana nós contratualizamos o Hospital Dom Pedro, que tem feito as cirurgias eletivas, e aí a gente fala de catarata, retirada de mioma, esterectomia. A gente tem outros serviços, vasectomia, entre outros, hérnias, vesículas, todos esses tipos de procedimento. Então, nós temos feito isso. Recentemente, o governo federal também lançou o programa federal. São 42 milhões para o estado da Bahia. Nessa primeira etapa são 14 milhões, onde a gente vai poder proporcionar e ampliar essa quantidade de cirurgias. Mas é um trabalho que vem sido fortalecido pelo governador Jerônimo, e já temos demanda aqui para a gente poder intensificar. Como está a relação do Estado com a Prefeitura de Feira, com o prefeito Colbert Filho, em relação à área de saúde? Porque Estado e município devem certamente andar de mãos dadas, mas evidentemente às vezes as relações políticas dificultam. Como está nesse momento, secretária? Bom, Dilson, primeiro eu queria dizer que o governador tem dito, o palanque foi desarmado, então eu trato com muita tranquilidade. Eu entendo que a gente não pode tratar a saúde envolvendo a guerra política, né? O que eu posso te dizer é que a Secretaria está à disposição da Prefeitura de Salvador. Tem sido assim desde quando eu assumi. Houve uma primeira sinalização de contato da Secretária de Saúde, onde eu me procurei. Por 3 vezes eu agendei, mas não houve o desdobramento dessa pauta. A última vez que eu a encontrei, que foi na reunião de CIB, que é uma reunião onde secretários de saúde participam conjuntamente, os 417 municípios. Ela me cumprimentou e eu mantive à disposição a Secretaria de Saúde. Ela disse que tão logo passasse o carnaval, nós sentaríamos. Mas o que eu posso dizer é que a gente precisa caminhar. A governança do SUS é muito clara. Existe papel definido do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. E o que eu posso dizer é que se cada um cumprir o seu papel, certamente nós teremos uma saúde cada vez melhor. Ela não foi pensada à toa. Então eu preciso efetivamente que o município de Feira de Santana tome conta do que é competência dela. O Estado não se fará ausente e estamos juntos para o que precisar. Caminhar lado a lado, e no papel que o Estado tem que cumprir, ele vai cumprir, tem cumprido. Na verdade, eu digo que o governo do Estado tem socorrido a saúde do município de Feira de Santana. Com referência à saúde mental, secretária, porque se fala muito nas desativações dos hospitais psiquiátricos no Brasil. Feira de Santana ainda tem um hospital. Como está a situação dele hoje? Bom, essa é a política, né? A gente não trata mais o incentivo ou a permanência em hospitais psiquiátricos. É uma nova lógica, onde a gente trabalha para que esses pacientes sejam tratados dentro dos hospitais gerais, né? Em surtos, mas que eles possam sim ter a convivência familiar e que a gente possa fazer um trabalho de multiprofissionais para que ele tenha a assistência que ele precisa ter. Hoje nós temos o Lopes, poucos pacientes nós temos hoje. A gente faz muito atendimento ambulatorial dentro do Lopes, que a gente faz assistência, mas que, volto a dizer, é um papel que precisa ser feito pelos CAPs. Então, fortalecimento do CAPS para que a gente possa dar a assistência necessária a esses pacientes. Mas nós temos, dentro da estratégia do governador Jerônimo, no programa de governo, nós vamos sair com ações para que a gente possa fortalecer e preparar os nossos hospitais gerais para que eles recebam leitos dedicados e que a gente possa tratar os pacientes com surtos. Mas é sim uma política antimanicomial, que a gente não tem mais o incentivo de fazer hospitais psiquiátricos, né? É uma outra lógica de tratar e cuidar de pessoas. Tem dado certo, secretária, essa
Sim, nós já temos a experiência no HGE, são 10 leitos dedicados a pacientes. É um desafio também para a própria unidade, Dilson, eu diria para você, porque a gente hoje tem uma lógica de urgência e emergência, mas a psiquiatria também, em surto, é uma urgência e uma emergência. É nisso que a gente tem pautado e tratado. Mas nós vamos sim estruturar. Nós temos também o fortalecimento do CAPES dentro de acordos que a gente está buscando de financiamento para que a gente possa ampliar. Tem 46 municípios no estado que não dispõem de CAPES. Então a gente precisa fortalecer, que é também uma ação de município, que é o fortalecimento e acolher e tratar não só os pacientes que precisam de apoio, mas também suas famílias. Bom, nós estamos agora em plena campanha da vacinação bivalente, né? É uma vacina que agora há pouco nós estávamos com o nosso repórter Joaquim Neto, já nas clínicas, as pessoas acordando cedo e todo mundo acreditando que essa vacina pode ser realmente o começo do fim da Covid. Sim, eu diria que o começo da normalidade, né? Mas normalidade em alerta, e é o que eu peço aqui, mas sim, foi lançada na semana passada, no dia 27, pelo governo federal, a campanha de imunização, também no âmbito federal e claro, a bivalente hoje foi o que o nosso presidente Lula emprestou o braço para ser vacinado, mas a bivalente da Covid. Mas a campanha é macro, a campanha é maior. Ela fala também das outras vacinas dos primeiros anos de vida, que o governo do estado, no dia seguinte, lança o programa estadual de incentivo à vacinação, as campanhas pólio, tríplice, penta, pneumo, que são as vacinas do primeiro ano de vida, Dilson. Então a gente houve uma queda nesses últimos 4 anos desses indicadores, e parte, eu diria, por falta da política de incentivo do governo federal, é competência dela estabelecer essa política, mas dos estados sim, e dos municípios, sobretudo, de intensificar. Por exemplo, Feira de Santana, hoje a gente precisa melhorar esses indicadores, em torno de 55% a 56%. A meta do Ministério é 95% de vacinação. Então, a gente não pode permitir que doenças como sarampo, pólio, paralisia voltem a aparecer no nosso município ou no nosso estado. Então, o governador definiu, são 2 vacinadores para os municípios abaixo de 100 mil habitantes, e aí para a região também que nos escutam. Ele vai oferecer, com recurso viabilizado pelo governo do estado, um vacinador, um registrador e um computador para salas de vacina, para que a gente possa. São 43 municípios que serão beneficiados. E essa é a grande campanha. Vamos vacinar, precisamos reestabelecer a importância da ciência da vacinação. Acho que houve também nesses 4 anos aí, a gente foi questionado sobre a ciência da vacina e a efetividade, mas isso não pode permanecer. Nós temos que enfrentar a questão. Então, estamos numa grande campanha, e aqui eu sei que a rádio pode nos ajudar bastante, Dilson. Um pouco antes eu ouvi aqui falando da bivalente, quem pode tomar. A gente já baixou a taxa e os municípios vão se organizando à medida que as doses vão chegando. Então eu faço um grande chamado à população, aos pais nas vacinas dos primeiros anos de vida e aos idosos que nesse momento estão sendo vacinados, também às comunidades tradicionais. Secretária Roberta Santana, foi muito bom a sua vinda aqui. Agradecemos a gentileza da senhora vir presencialmente aqui o nosso Bom Dia Feira. E parabenizar aí o governador Jerônimo Rodrigues pela sua escolha, a escolha, como foi dita por ele mesmo, com a escolha pessoal, por ele conhecer o seu trabalho e vocês terem tido uma relação de coleguismo muito forte na universidade, né? E essa UFES que sempre tem colocado a linha de frente da Bahia do Brasil em pessoas que têm resolvido as questões em várias áreas do Brasil. Então a nossa UFES é realmente uma fábrica de talentos e a senhora é uma delas. Muito obrigado, viu? Sucesso, conto sempre com a Princesa FM, com a nossa rede de rádio. Essa entrevista da senhora a gente vai repercutir nas rádios Andaiá, primeiro linha direta com o povo, meio-dia, com o Fernando Moreira aqui, na Sociedade de Feira, na Andaiá, em Santo Antônio de Jesus, também na Rádio Recôncavo Santo Antônio, na Vale Amargosa, na Rádio Costa Sul Canavieiras, na Rádio Jaraguá Jacobina, Itaratiba Itabuna da RCC e também na Caraíba Senhor do Bonfim. Dilson, te agradeço. Sim, a UFES é uma universidade. Aqui eu queria deixar um abraço. Eu recebi muitas mensagens de carinho de colegas. Fui professora também na UNEF
e muitos alunos me procuraram e eu queria deixar aqui, estou à sua disposição, Dilson, tá? E aqui a princesa também, sempre que necessário. Agradeço de novo aqui ao governador Jerônimo pela confiança da condução. A UFES, eu deixo o meu abraço aos meus colegas, professores também. Lá eu fui enquanto aluna, mas tenho muitos colegas que hoje estão atuando aí no mercado de trabalho. Dilson, é sempre um prazer falar com você, sempre um prazer te ouvir também. E acho que a população de Feira tem aqui um grande radialista, um jornalista que pode nos oferecer informação em tempo real. Então, estou à sua disposição sempre que precisar. Fernando, meu abraço também, estou à sua disposição. Agradeço a todos os ouvintes e contem comigo. Feira de Santana, nós temos muito a melhorar e o Estado não se fará ausente, como se tem feito aqui, Feira de Santana, presente e para apoiar e melhorar cada vez mais a saúde dos nossos feirenses e dos nossos baianos. Bom, quem está mandando um abraço a senhora agora é? Norma Lacerda, Dilson. Norma Lacerda. E se coloca aqui a mensagem. Bom dia, secretária Roberta. A saúde do estado da Bahia está em ótimas mãos. A Norma é uma querida, meu abraço. Foi colega minha também na universidade e também temos outras amizades, enfim, de outros canais de relacionamento. Mas deixo aqui o meu abraço. Dilson, verdadeiramente, fico muito feliz de estar na minha cidade e deixo o meu abraço aqui a todos. Um abraço. Bom dia para a senhora e bom trabalho. Joaquim